Boa tarde a todos. De volta, felizes. E as férias? Como é que foi de férias? Eu trabalhei muito nas férias, mas é com muita satisfação. Se Deus quiser, logo, logo estaremos aí presencial, né? Eu já vacinei a primeira dose. A maioria aí deve ter vacinado tudo, né? Dentro em breve, se Deus quiser, nós estaremos conversando olhos nos olhos. Essa é a nosso desejo, porque a saudade é muito grande. Mas o que nós vamos falar de hoje? É o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Bem-aventurados pobres de espíritos. Olha só que Jesus disse. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Essa passagem foi narrada por São Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Aí começa, pobres de espíritos. Tem interpretações das mais variadas formas, né? Tem gente que pensa que é a falta de dinheiro. Bem-aventurados aqueles que não têm dinheiro, não têm recurso, são miseráveis. Mas não é isso. Não é isso que Jesus quis dizer com pobres de espíritos. Aí vem a doutrina muito clara, vem nos esclarecendo sobre o que é essa pobreza de espírito, né? Aí é que é interessante a interpretação. Por pobres de espírito, o Evangelho nos deixa claro em todo o capítulo, ele fala de várias formas diferentes, que é a humildade. Nós poderíamos trocar a sentença. Bem-aventurados os humildes, porque deles serão o reino dos céus. Os humildes, não fala aqui se é pobre de dinheiro, de recursos, ou se são ricos. Porque a gente pode perceber que tem muito pessoas pobres de dinheiro que são orgulhosas, muito orgulhosas. Então, o reino dos céus é deles? Não. E a gente pode também encontrar pessoas de muitas posses, de muitos bens, e com a humildade, porque está no espírito. Porque o humilde, se ele está numa condição rica ou de pobreza, a humildade está no espírito. Então é aí onde que vem as interpretações. O orgulhoso. O orgulhoso, ele não admite que ninguém sabe mais do que ele. Ele questiona se Deus é o mais poderoso, às vezes ele nem acredita nesse Deus. Ele não compreende Deus e não admite que tem alguém superior a ele. Ele se recusa a acreditar em algo que é mais poderoso do que ele. Aí está o verdadeiro orgulhoso. Talvez porque ele tem uma inteligência, estuda a ciência, estuda isso ou aquilo, e acha que aquele conhecimento é muito maior que o conhecimento de Deus, que ele não vê. E aí fica aquela pompa do orgulho. O reino dos céus é desses? Claro que não. O reino dos céus não são dos orgulhosos, são dos humildes, são dos pobres de espírito, que é a humildade
e não recursos financeiros, de riqueza ou de pobreza material. Tudo bem, mas esses orgulhosos um dia desencarnam. E aí ele chega no mundo espiritual. E aí sim vem a verdadeira descoberta de quem foi orgulhoso ou quem foi humilde. Porque a hora que chega no mundo espiritual, ele vai esconder de quem? Deus vê tudo em segredo. E aí ele começa a descobrir tanta besteira que ele fez quando ele estava encarnado. Quanto orgulho, quanta vaidade que ele teve para com as pessoas. Humilhou as pessoas, maldisse as pessoas, se achou muito melhor do que os outros. Ou seja, o tradicional orgulhoso. Não aceita ajuda, acha que é o sabichão. Então ele percebe que o reino dos céus não é para ele. Porque a pobreza de espírito é no sentido, olha, vamos ser pobres de orgulho, vamos ser pobres de vaidade, vamos ser pobres de egoísmo, vamos ser pobres, não vamos ter, ou vamos diminuir a cada dia, porque é diminuindo esses sentimentos que a gente engrandece. Porque a pobreza de espírito que Jesus dizia, repito, é a humildade que mora dentro da pessoa, que é do espírito. É a humildade que se conquista com a superioridade moral, com a transformação moral. Então não é o orgulho que vai herdar o reino dos céus. E os humildes? Ah, sim. Esse sim. Esse sim tem muito mais o que herdar no reino dos céus. Porque eles reconhecem que Deus é a causa primária, que Deus é maior do que tudo. Entende que não dá para entender tudo sobre Deus, porque ainda nós somos muito, muito atrasados. Os humildes percebem a vontade de Deus e não blasfêmia. O humilde sempre agradece, mesmo as dificuldades. E olha que nós estamos passando por muitas agora, né? Ainda temos 1.300 pessoas morrendo por dia. Isso ainda é muito sofrimento. Mas os humildes entendem isso. Eles valorizam a Deus. Né? Eles têm simplicidade no coração. Eles têm humildade no espírito. E Jesus põe a humildade, o melhor sentimento, o maior sentimento que nos aproxima de Deus é a humildade. E, do outro lado, o orgulho é o maior vício que afasta de Deus. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Com as suas ações, com seus sentimentos, com as nossas ações, que eu também me incluo nisso. As nossas ações é que nos afasta ou nos aproxima de Deus. E Deus mandou Jesus aqui. Qual que é o exemplo de Jesus? O primeiro exemplo, você vê isso na sessão lava-pés, o mestre lavou o pé dos discípulos. E fala para eles, eu estou fazendo aqui porque eu não vim para servir. O Filho de Deus veio para... Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus veio para servir a humanidade. Como escravo? Não. Servir do exemplo.
Jesus veio para servir de amor. Jesus veio servir de disciplina, de caridade, de amor ao próximo. Jesus veio falar assim para nós amarmos os nossos inimigos. E eu tenho refletido muito, meus irmãos, que os meus maiores inimigos, eles estão dentro de mim. Eles estão dentro de nós. Porque são eles que nos criam o vício que nos afasta a Deus. Então, vença amar os vossos inimigos. Primeiro, aqueles inimigos que estão dentro de você. Ah, não, eu não tenho. Não tem. Orgulho, vaidade, avareza e tantos outros. E aí a gente segue, vendo pelo exemplo do Evangelho. Jesus falando lá no Evangelho do Bem-aventurados os aflitos. Se você chegar numa festa, num local, senta lá atrás, porque se você for digno, se o dono da festa gostar de você, ele te chama lá para frente. Vem aqui, meu amigo. Você é digno de sentar aqui à frente. Senta aqui. Você conquistou esse lugar. Porque já pensou se você acha que você é o grande? Você pega e senta lá na primeira carteira, lá na primeira fila, achando que é o mais poderoso. Aí o dono da festa chega e fala para você, meu amigo, você vai me dar licença, mas esse lugar aí, ele está reservado. Por favor, sente lá atrás. Olha só. Então ele fala para a gente, para que a gente chegue, não é para sentar literalmente lá atrás, não é para a gente chegar com a humildade. Ele usa uma comparação. Você senta lá atrás, tranquilo, e aí o seu merecimento te traz para frente. E assim é no reino dos céus. Não adianta você chegar lá e querer tomar os primeiros lugares do reino dos céus. Porque Deus sabe se você merece ou ainda não. Deus sabe em que lugar da fila você vai sentar. Porque Ele conhece os seus sentimentos. Então o capítulo, ele perpassa o tempo todo. Jesus falando que veio servir. Jesus veio falando da humildade. Jesus veio falando que você, se humilhar na terra, se você se humilhar na terra, você será exaltado no céu. Jesus fala claro nisso no Evangelho. Não queira ser exaltado aqui pelos homens, pela riqueza. Não queira isso. A gente vê Lázaro não tinha nada, comia as migalhas, era humilde. Mas a hora que chega no mundo espiritual, Lázaro é o maior deles. É disso que a gente fala o tempo todo. Ele fala, olha, São Lucas, no capítulo 14, versículo 1, ele fala, né? Todo aquele que se eleva aqui na terra será rebaixado no céu. Mas todo aquele que se rebaixa, se humilha, se humildifica aqui na terra, será elevado lá nos céus. E cada encarnação, gente, a gente pode vir de um jeito. Aí mesmo no Joef, uma irmã contou a história para nós, que tinha um senhor que entrava na fila para comer pão. E ele era rico, ele tinha condições de comprar. Mas ele queria passar a perna nos outros. Aí a mulher foi avisar o Chico que tinha alguém na fila que não precisava. O Chico falou, não deixa, pode deixar. Na próxima encarnação, ele está fazendo uma preparação. Na próxima encarnação ele vai vir como mendigo. Então, em uma encarnação, se a gente fizer o mau uso das coisas que Deus nos deu, tentar enganar as pessoas, tentar enganar aos céus, não adianta.
Em uma posição você foi rainha, em outra posição você poderá ser escrava. Em uma posição você foi o chefe, em outra posição você pode ser o subordinado. Então, em qualquer uma delas que você for, seja humilde, seja pobre de espírito, porque o pobre de espírito caminha para o reino dos céus. Então, esse capítulo é muito bom, porque a gente vê o tanto que a gente está egoísta, o tanto que a gente quer ser melhor do que os outros, o tanto que a gente acha que a gente é melhor que os outros. E, na verdade, meus irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos diferenciados para Deus da transformação interior que a gente tem, no amor que a gente espalha, na caridade que a gente espalha, na transformação desses egoísmos que estão dentro da gente. É esse o papel que nos eleva a Deus. É ser humilde aqui na terra, é tratar bem as pessoas, que seja essa classe social ou aquela classe social, que seja rico, que seja pobre, que seja homossexual, que seja heterossexual, que tenha qualquer posição, que seja negro, que seja branco, que seja gordo, que seja magro, que seja índio, que não seja. Trate bem, trate com humildade, e aí sim, o reino do céu será seu. Com muita humildade, com muita caridade. É assim que se conquista o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles serão o reino dos céus. Então fica essa mensagem aí para vocês, de retorno, para cultivar a humildade segundo Jesus. Ok? Muito obrigado a todos e tenha um bom domingo. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos suavemente. Respirar profundamente pelo nariz, soltar suavemente pela boca. Visualizar Jesus, a sua doce presença, o seu doce embalar de amor. Vamos nos sentir acolhidos pela sua amorosidade, pela sua presença divina de luz. E nesse momento, entrando em profunda comunhão com as energias cósmicas, vamos deixar que Jesus, nosso médico, nosso pastor, nosso guia, possa nos envolver num sol de luz, iluminando todos os nossos corpos, nos curando, nos sazonando, nos trazendo paz, harmonia. E aonde houver uma dor, aonde houver alguma dor a mais em nós, que nós possamos sentir que ali Jesus nos cura. E orando ao seu coração, a sua bondade infinita, vamos fazer uma prece, uma rogativa a Ele, mental, para que Ele possa nos curar de todo sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perturbações. Envolvidos nesse momento, por a presença divina dos amigos espirituais, tendo certeza que Deus jamais nos abandonará. Vamos visualizar nossa casa, nosso quarto de dormir, todos os compartimentos e todos aqueles que residem conosco, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um a sua luz, a sua paz, o seu incondicional amor. E assim, de almas voltadas para o divino, vamos deixar que o nosso coração, cheio de gratidão, possa refletir todo o amor divino. Que essa luz que emana de nós agora possa envolvendo toda a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança,
a nosso local de onde a gente mora, todo mundo, todo o universo. Nós somos agora luz, essa luz divina, um só foco, uma só energia. E assim, cheios de paz, de harmonia, cheios de amor, vamos voltando novamente à realidade, abrindo nossos olhos e percebendo todo o ambiente. Que assim seja. Amém.